Desde o início da agência livre, no dia 1º de julho de 2019, foi uma loucura muito maior do que eu poderia imaginar. Já sabíamos que seria muito interessante considerando a quantidade de talento que eram agentes livres, mas eu não vou mentir, eu nunca imaginaria alguns dos cenários que aconteceram e eu ia falar um pouco só sobre ela, mas acho que isso requer uma análise mais profunda. Além disso, esse ano nós não temos nenhum super time, nenhum monstro tipo Golden State Warriors que certamente chegaria às finais, então a NBA está em aberto. Honestamente, nesse ponto qualquer equipe pode chegar às finais e é extremamente difícil de prever o que vai acontecer, porque as mudanças que aconteceram alteraram completamente a cara da liga e eu estou adorando isso, porque já faz algum tempo que nós não tínhamos alguma coisa assim. Quando Kevin Durant se juntou ao Golden State Warriors, não tinha mais graça acompanhar a liga porque todos sabíamos o resultado e a maioria dos times, sabendo disso, nem tentavam disputar algo. Mas depois dessa temporada e do resultado final e agora com a liga em aberto, muitas equipes estão arriscando bem mais, o que tornou essa agência livre ainda mais louca. Como a maioria dos principais nomes já estão com seu destino definido, eu vou falar das principais transações de todas as equipes da NBA, um pouco da minha opinião. Agora eu vou falar só das principais transações porque honestamente esse vídeo já vai ser longo o suficiente, então pegue algo para comer e beber e vamos analisar essa loucura que vem acontecendo. A equipe do Atlanta Hawks não tinha nenhuma perspectiva de atrair algum agente livre nessa temporada, por isso não houve nenhuma grande transação de algum grande nome. Basicamente eles estão mais interessados em desenvolver a jovem dupla de Trae Young e John Collins e acho que isso é o certo a se fazer agora. Eles não estão em um mercado propenso a atrair estrelas, então o melhor é trabalhar para que os jovens jogadores desenvolvam seus jogos ainda mais e é possível que isso traga bons resultados considerando que Young realmente melhorou seu jogo conforme a temporada foi se desenvolvendo até ser o finalista para calouro do ano. E Collins, na minha opinião, é um atleta que vem evoluindo bastante, mas muitos não prestam atenção porque, o Hawks está lá embaixo. Porém, considerando a situação em que eles se encontram, se fizerem tudo certo, eles podem ter um futuro promissor com esses dois atletas. Achei interessante que eles assinaram com Jabari Parker, então vamos ver se ele consegue se recuperar, porque sua carreira não tem sido fácil com todas as lesões. Para o Hawks é ficar de olho nos jovens jogadores e ver se Parker consegue se recuperar, porém eles provavelmente vão continuar no fundo da Conferência Leste. A situação do Minnesota ficou mais ou menos igual à da última temporada. Eles estavam em conversas para trazer D'Angelo Russell, porém já sabemos que isso não deu certo. Além disso, eles têm dois jogadores com contrato máximo, infelizmente um deles é Andrew Wiggins, então não tinha muito espaço para oferecer dinheiro para outros agentes livres. Eles trouxeram Jordan Bell, Noah Vonleh e Shabazz Napier, e isso é bom eu acho, mas perderam Derrick Rose, Taj Gibson e Dario Saric, então olhando assim, parece que o time deles ficou meio pior comparado à última temporada, o que não é uma boa notícia considerando que eles ficaram em 11º na Conferência Oeste, e não vejo eles saindo daí, a menos que o Wiggins decida se esforçar mais, o que depois de 2 anos esperando isso acontecer eu já não levo mais fé. A realidade é que vendo o time nessa situação, onde parece que eles não conseguem sair do lugar e considerando o mercado em que eles estão, não ficaria surpreso em ver Karl Anthony Towns pedir para ser trocado, principalmente depois de ver tudo o que aconteceu nessas 2 semanas. Bom, só o tempo dirá, mas acho difícil ver essa equipe chegar pelo menos nos playoffs novamente nessa temporada. O Wizards tem 2 contratos máximos, um de Bradley Beal e outro de John Wall, esse último que provavelmente nem vai jogar na próxima temporada, então a situação para assinar com alguma estrela era basicamente zero. Eles conseguiram reassinar com Thomas Bryant por 25 milhões por 3 anos, isso eu achei que foi uma boa porque o garoto mostrou evolução e teve alguns bons momentos na última temporada. Se ele continuar evoluindo, isso vai se tornar um excelente negócio. Infelizmente eles perderam Tomas Satoransky, que estava atuando bem na ausência de Wall, porém o time o trocou por escolhas.
No final eles assinaram com a Isaiah Thomas, então eu espero que sem John o atleta tenha mais oportunidades, porque se tem alguém que eu quero ver atuando em bom nível é Thomas. E por fim, trocaram Dwight Howard por CJ Miles, e Howard continua sua jornada para atuar em todos os times da NBA. Agora para o Wizards, o que eu vejo é a mesma coisa que aconteceu na última temporada. Bradley Beal se matando, jogando tudo e o time não chegando nem nos playoffs. O Spurs manteve basicamente o mesmo time da última temporada. Continuaram com LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan e reassinaram com Rudy Gay. O que realmente complicou para o Spurs foi a situação de Marcus Morris. Inicialmente o atleta aceitou assinar com o time e por causa disso eles fizeram manobras para abrir espaço no cap, só que depois o atleta voltou atrás na decisão e assinou com outra equipe, provavelmente porque conseguiu mais dinheiro, e no final a equipe do Spurs se deu mal ao estilo Dallas Mavericks com DeAndre Jordan. Mesmo assim, Morris não ia ser o salvador, apenas um bom jogador de apoio que com certeza iria melhorar a equipe, mas não acho que iria colocá-los em outro patamar. Eles ainda têm Popovich, então provavelmente vão chegar nos playoffs de novo, talvez em um segundo round, porém disputar um título ou cabeça da conferência dificilmente vai acontecer ao meu ver. O time do Pistons conseguiu uma boa assinatura em Derrick Rose, trazendo o armador por 15 milhões por 2 temporadas, e vendo a maneira como ele jogou no Timberwolves, é um excelente contrato para alguém que pode vir do banco e ajudar bastante a equipe se ele conseguir se manter saudável. Agora fica aquela questão, o time já tinha Blake Griffin que tem dificuldades de ficar longe das lesões, agora eles trouxeram Rose. Então vamos ver quantos jogos os dois conseguem atuar. Não me entenda mal, a maneira como eles mudaram seus estilos de jogo para se adaptar é incrível e a habilidade dos dois é espetacular, mas infelizmente eles estão constantemente lesionados, então é esperar e ver o que acontece. Eles também assinaram com Markieff Morris, mais um bom jogador de apoio, porém novamente, a menos que essa equipe consiga se manter saudável, não vejo eles sendo mais que um time que dispute uma das últimas vagas de playoffs e passe do primeiro round se conseguir chegar lá. A primeira transação de Portland foi trazer Kent Bazemore em troca de Evan Turner, o que parece ser trocar 6 por meia dúzia. Logo em seguida, eles reassinaram com Damian Lillard por 5 anos no valor de 196 milhões. Então tá aí, mais um contrato gigante para o time, mas honestamente se alguém merecia isso era Lillard. Outra movimentação que mexeu com a liga foi a vinda de Hassan Whiteside em uma troca, e acho que isso mostra a preocupação que o time tem com a lesão de Nurkic. Whiteside é um bom defensor e pegador de rebotes, mas deixa a desejar no ataque, então vamos ver como ele se sai no Trail Blazers. Eles também reassinaram com Rodney Hood, o que foi uma boa na minha opinião, o atleta teve seus bons momentos. Agora é ver o que eles conseguem fazer, considerando que eles garantiram Lillard pelos próximos anos. Para a próxima temporada vai depender de como Hassan se dá na equipe, então eu acho que o mínimo que se espera desse time é uma série próxima de segunda rodada e quem sabe até mais uma ida às finais. Muitos já os descartam, mas eu não vou mentir, eu ainda os considero como um dos top 6 da Conferência Oeste. Se tem uma equipe que eu não faço ideia do que faz é o Hornets. Eles pagam um baita dinheiro por um monte de atletas que não merecem, não conseguem montar um time competitivo por causa desses contratos. Daí quando seu principal atleta, uma estrela que é a única alegria do time, é agente livre, eles oferecem pouco dinheiro e o perdem de graça. Quer dizer, se iam deixar ele sair, não podiam pelo menos conseguir uma ou duas escolhas de primeiro round? Kemba Walker aparentemente estava disposto a aceitar menos que um contrato Supermax para continuar, porém a equipe ofereceu bem menos que ele esperava e assim o jogador saiu de graça. De novo, nenhumas escolhas em troca dele para pelo menos ter uma projeção de reconstrução no futuro? Mas aí vem o que mais me deixa abismado. Eles não pagam Kemba e assinam um contrato de quase 57 milhões por 3 anos com Terry Rozier, que teve um ano horrível. Agora, eu sempre fiquei curioso em ver o Rozier atuar como titular e acho que ele tem capacidade para ser um bom atleta, mas qual o sentido disso? Honestamente, eu tentei parar de entender o Hornets há algum tempo já, então vamos ver como o Rozier se sai. Provavelmente ele vai ter uns 20 arremessos por jogo e agora que ele vai ser titular.
para o Hornets, se eles não forem a pior equipe da NBA, já se considerem campeões. Pelicans vem surpreendendo nesses últimos tempos. Primeiro, eles trouxeram vários jovens promissores para montar uma equipe ao redor de sua primeira escolha no draft, o que já mostra uma grande evolução em comparação com o tempo de Anthony Davis. Além disso, eles assinaram com alguns bons veteranos para ajudar a equipe de jovens, incluindo J.J. Redick e Derek Favors. Vai ser interessante ver esse time jogar pelos jovens e principalmente pela sua primeira escolha, que sem sombra de dúvidas vai ser um dos assuntos mais falados dessa temporada. De qualquer forma, esse é um projeto e eu não ficaria surpreso em ver o Pelicans chegando na pós-temporada, mas de qualquer forma, o futuro dessa equipe é promissor e é um dos times para se ficar de olho nos próximos anos. A cada vez que um agente livre assinava com o time que não era o Knicks, o mundo da NBA e Twitter zoava cada vez mais a equipe de Nova York. As imagens não paravam de surgir. Para quem não sabe, os fãs do time esperavam draftar Zion Williamson, além de trazer Kevin Durant e Kyrie Irving, e muitos reportavam que essa segunda parte ia definitivamente acontecer. Isso se tornou mais evidente depois que a equipe trocou Porzingis para abrir espaço para oferecer 2 contratos máximos e as intenções do time eram óbvias, porém a realidade é muitas vezes decepcionante e isso não aconteceu. Porém eu não vou mentir também, por pior que a situação tenha se tornado, o Knicks conseguiu agir de maneira certa. Eles trouxeram vários jogadores de apoio, todos com contratos curtos de 1 ou 2 anos para ajudar a desenvolver seus jovens e provavelmente vão tentar essa mesma estratégia de conseguir algum agente livre nos próximos anos. E quem sabe, se RJ Barrett se tornar o incrível jogador que se espera, talvez eles consigam atrair alguém. Agora, parece que eles não ofereceram um contrato máximo para Durant por causa de sua grave lesão que já debilitou várias outras estrelas no passado. Por isso, vamos ver, em 1 ou 2 anos daqui podemos falar disso como um baita negócio ou a NBA e Twitter vai continuar fazendo o que eles sabem fazer de melhor, zoar o Knicks. Na temporada regular, a equipe trocou Marc Gasol e agora trocou o último remanescente daquele time que disputava os playoffs, Mike Conley. E assim, a franquia começa um novo capítulo na sua história. Com a segunda escolha no draft, eles selecionaram um armador e esperam que ele seja o futuro do time. Eles também possuem Jaren Jackson Jr., que teve números decentes e chegou na titularidade da equipe em seu ano de calouro até sofrer uma lesão que o tirou do resto da temporada. Assim, o Grizzlies está em uma situação similar ao Hawks, onde a equipe deseja desenvolver os seus jovens jogadores esperando que eles possam liderar a equipe no futuro, porque disputar agentes livres considerando o mercado em que eles estão não é fácil. Além disso, nessa agência livre, eles estão fazendo tudo certo, reassinando com Jonas Valanciunas por um valor e tempo bom, ao mesmo tempo que possuem outros atletas que podem vir a servir como moeda de troca, além de assegurar escolhas futuras. Por isso, mesmo que eles provavelmente não disputem nada nessa temporada, eles estão agindo de maneira certa para o futuro. Outro time que não teve uma agência livre muito boa foi o Raptors. A demora em Kawhi Leonard para decidir algo realmente limitou o que o time poderia fazer, resultando neles perdendo a oportunidade de brigar por vários nomes na agência livre. Eles arriscaram ao trazer Leonard e sabiam que as chances dele continuar no time eram baixas, mas no final, eles saíram campeões, então eu diria que isso realmente valeu a pena. Eles também perderam Danny Green na agência livre, o que também foi uma perda considerável. Agora eles provavelmente vão focar a sua equipe ao redor de Pascal Siakam e talvez o atleta consiga se tornar uma estrela e o futuro do Raptors. Além disso, eles têm Fred VanVleet, que jogou muito bem nos playoffs e também mostrou um futuro promissor, além de ter a volta de OG Anunoby. Agora, sem Leonard, dificilmente eu vejo essa equipe com chances de disputar um título, mas ainda vejo eles chegando em um segundo round dos playoffs pelo menos. E olhar como o Siakam vai se desenvolver também é outra coisa para ficar de olho nessa temporada.
Bom, se os torcedores do Knicks e do Raptors tiveram uma péssima agência livre, imagine os torcedores do Thunder. É difícil imaginar que um time possa entrar em um processo de reconstrução tão rapidamente, mas foi exatamente isso que aconteceu. Em poucos dias, eles passaram de um candidato aos playoffs para uma das piores equipes da NBA, tudo por causa de um homem, Kawhi Leonard. Um dos, se não o principal agente livre, decidiu seu destino e recrutou Paul George para ir com ele, e assim, o atleta do Thunder pediu para ser trocado e posso afirmar que ninguém previu isso. Sério, isso aconteceu de madrugada, então quando eu acordei no outro dia vi as notícias e quase não acreditei de tão repentino que isso havia acontecido. Bom, não demorou muito e Westbrook acabou sendo trocado porque era óbvio que nesse momento o time não tinha mais chance de disputar nada e ao invés de deixar Russell jogando sozinho e desperdiçando seus anos, eles o trocaram com o Houston Rockets, outro movimento que acredito que a maioria de nós não prevíamos. E agora, eles possuem um monte de escolhas de draft pelas trocas de Paul George e Russell Westbrook, além de Chris Paul, que eu duvido que fique na equipe e provavelmente vai acabar sendo trocado se eles conseguirem achar um destino. Acho que isso realmente mostra a dificuldade dos times de mercados menores. A sua janela de competitividade é bem pequena e é muito difícil segurar seus atletas, e agora só resta ao Thunder voltar à estaca zero. Pelo menos eles têm um monte de escolhas para o futuro, acho que é algo em torno de umas 15 escolhas de primeiro round nos próximos 7 anos, então vamos ver o que eles fazem se eles conseguem selecionar direito. A equipe do Heat conseguiu convencer Jimmy Butler, mais um dos principais agentes livres, a assinar com eles. Eles tiveram que trocar alguns jogadores para poder abrir espaço em sua folha salarial para trazê-lo, afinal, ele assinou um contrato máximo, mas no final conseguiram. É óbvio que o atleta é extremamente habilidoso e vai melhorar a equipe, porém é difícil ver esse time passando do primeiro round dos playoffs, para ser honesto, mesmo estando no leste. Mesmo assim, eles conseguiram trocar a Hassan Whiteside, que tinha um contrato horrível, e pelo menos vão trazer algo para os seus fãs nessa temporada, mesmo que eles não estejam nas conversas de título ou algo assim. Também havia alguns papos que Chris Paul poderia acabar no Heat, mas não sei se é o melhor, porque esse contrato do atleta de 34 anos que está constantemente lesionado não é a melhor opção, mas sei lá, talvez seja isso que eles queiram. De qualquer forma, o Heat conseguiu algo e quem sabe eles consigam atrair mais alguém no futuro para colocar ao lado de Butler. Já faz algum tempo que o Suns é uma das piores equipes da NBA e suas escolhas de draft não têm ajudado, considerando que fora Booker, a maioria delas se tornaram busts. Eles tiveram outras decisões meio questionáveis, tipo trocar TJ Warren por dinheiro, mesmo com o jogador sendo uma boa peça de apoio e bom arremessador de 3. De qualquer forma, eles assinaram com Ricky Rubio e finalmente vão ter um armador para organizar o ataque, e estou ansioso para ver como ele vai fazer isso, e como principalmente Ayton vai se beneficiar, e acho que as jogadas de pick and roll entre os dois podem trazer bons resultados. Eles também reassinaram com Kelly Oubre, além de trazer Darius Saric e Aaron Baines, então talvez essa equipe consiga um pouco mais de sucesso. Playoffs acho difícil, mas pelo menos podem surpreender algumas pessoas e talvez não sejam mais o último lugar do Oeste. A equipe de Cleveland teve uma horrível temporada depois da saída de LeBron James e com Kevin Love perdendo quase toda ela por causa de uma lesão. O time busca agora se reconstruir depois da era de James e não vai ser fácil porque a equipe não é o destino preferido dos agentes livres, então eles não foram ativos nessa agência livre, apenas dispensaram J.R. Smith, que tinha um contrato horrível. Agora nessa temporada não sei o que vai acontecer. Pode ser que eles tentem trocar Kevin Love indo atrás de jogadores jovens ou escolhas de draft, porque não há muitas opções fora o draft para tentar se reconstruir, considerando o mercado em que ele se encontra. Realmente esse time quase não fez nada na agência livre, então é só esperar a temporada regular, onde provavelmente continuarão sendo uma das piores equipes da NBA. Outro time que não fez quase nada na agência livre, mas por outro motivo.
porque honestamente eles não precisavam. Seu time é jovem e o seu desenvolvimento é o que a direção quer. Na última temporada, eles quase chegaram às finais de conferência, perdendo para o Trail Blazers em uma série que foi até o jogo 7. Agora, com seus jovens mais experientes, é esperado que eles possam competir em alto nível na pós-temporada, e esse é outro time que muitos não falam, mas eles podem ser considerados uma das equipes no topo da Conferência Oeste. Vale lembrar que eles esperam por Michael Porter Jr. para estrear na NBA, outra história que muitos se esqueceram, e também temos que ficar de olho nisso. Eles também têm o Bobo, que ninguém quis arriscar draftar, então também tem mais algo para nós ficarmos de olho e ver se ele vai conseguir se recuperar. O Nuggets está lá, e dependendo de como seus jogadores se comportarem depois de suas experiências na pós-temporada, esse time pode até chegar em uma final de conferência ou ficar bem próximo disso igual à última temporada. Ninguém esperava que o Bulls conseguisse trazer alguém relevante e isso se concretizou, com o time acabando com basicamente os mesmos jogadores da última temporada. Eles assinaram com Tadeusz Young, um veterano que pode ajudar no vestiário, e trouxeram Thomas Satoransky para ajudar na armação vindo do banco. A verdade é que o time aposta em Lauri Markkanen e Zach LaVine para o futuro, mas não vai ser fácil considerando que eles foram um dos piores times da última temporada. É difícil ver eles chegando nos playoffs, então vamos ficar de olho e ver como os jovens se saem nessa próxima temporada. A equipe do Kings surpreendeu na última temporada, principalmente com a evolução de seus jovens atletas. Nessa agência livre, eles reassinaram com Harrison Barnes, além de trazer mais veteranos para ajudar ainda mais no desenvolvimento de seu núcleo jovem. O Kings é um projeto, mas apresenta um núcleo jovem promissor que pode levá-los de volta aos playoffs logo. Nessa temporada eu não sei se isso vai acontecer porque o Oeste tem times que se reforçaram bastante, mas quem sabe no desenvolver da temporada e se as condições certas acontecerem, o Kings pode finalmente voltar à pós-temporada liderado por seus jovens jogadores. A equipe do Magic reassinou com Nikola Vucevic, que foi seu principal jogador na temporada passada, além de assinar com Terrence Ross e Al-Farouq Aminu. Porém, sem nenhuma grande adição, o futuro do time provavelmente vai ser o mesmo dessa última temporada: brigar pelas últimas vagas dos playoffs e, se conseguir, ser eliminado no primeiro round. Vale a pena prestar atenção de como alguns jovens retornam esse ano. Mohamed Bamba teve uma temporada de calouro bem abaixo do que se esperava antes de se lesionar na metade dela, o que resultou no atleta ficando de fora do resto dela. Então, ver como que ele volta é algo para se ficar de olho, mas com a volta de Vucevic não sei como fica a situação, considerando que ele provavelmente não terá muitas oportunidades. Além disso, Markelle Fultz tenta se recuperar depois de passar seus 2 primeiros anos constantemente machucado, mas ainda não tem nenhuma perspectiva de volta. E por fim, a equipe do Magic não é conhecida pelo seu desenvolvimento de jovens jogadores, então o futuro desses nomes que eu citei ainda é bem incerto. Agora para uma equipe que se reforçou bastante, mas parece que as pessoas não estão prestando atenção. O Jazz já era um dos melhores times defensivos da NBA na última temporada e agora eles trouxeram Mike Conley, que vai formar uma dupla e tanto defensiva com Donovan Mitchell, além de Bojan Bogdanovic, que era o principal atleta do Pacers depois da lesão de Oladipo. Combinando isso aos 2 vezes defensor do ano Rudy Gobert, esse time no papel para mim é a melhor equipe defensiva de toda a NBA. Vai ser extremamente difícil jogar contra eles e definitivamente esse time tem todas as condições de chegar pelo menos no segundo round dos playoffs se conseguir ficar saudável, e quem sabe, se a defesa deles realmente se encaixar e dependendo da maneira como o Mitchell jogar em seu 3º ano na liga, essa equipe pode até chegar em uma final de conferência, e se chegar lá, quem sabe o que pode acontecer. Outra equipe que mudou bastante, o Celtics teve uma agência livre movimentada.
Já sabíamos que Irving não voltaria, porém do nada o Celtics surgiu como potencial candidato a assinar Kemba Walker e concretizou isso no final, trazendo o armador para substituir Irving, e nesse caso, mesmo que o Walker não seja tão habilidoso, talvez ele sirva melhor para o vestiário, então podemos dizer que empatou. Porém, perder Al Horford realmente foi o pior para o time, porque o pivô era essencial na defesa da equipe, tanto no perímetro como no garrafão. Agora, sem Aaron Baines, que também era referência na defesa interna, o time vai ter que se adaptar. Eles trouxeram Enes Kanter, que embora seja um excelente jogador no post, tem sérios problemas defensivos. A realidade é que o time vai depender da volta de Gordon Hayward e no desenvolvimento dos jovens como Jason Tatum e Jaylen Brown. Se a equipe não tiver mais problemas de química no vestiário, é possível que eles ainda possam chegar a uma final de conferência talvez, porque embora eles tenham ficado piores do que na última temporada em termos de talentos, não foi tudo isso, e se eles conseguirem se achar, algo que não conseguiram na última temporada, eles ainda podem ser uma das melhores equipes. É difícil dizer o que vai acontecer com o Rockets, para ser honesto. É óbvio que a equipe quer aproveitar James Harden ao máximo e como parecia que não estava dando certo com Chris Paul, eles apostaram tudo e trocaram por Russell Westbrook, mandando Paul em várias escolhas. Agora, se isso vai dar certo ou não, eu não sei, porque de primeira você vê um problema, considerando que os dois atletas têm estilos parecidos, onde os dois tendem a carregar bastante a bola. Alguns defendem que na última temporada o Russell meio que aceitou um papel secundário quando Paul George estava destruindo e deu certo, e quando Westbrook joga certo, o time do Thunder era muito difícil de ser batido. Porém é difícil prever o que vai acontecer, porque sabemos que o Westbrook não é um bom arremessador, então ele não vai ajudar no espaçamento de quadra, mas talvez ele ajude Harden no ataque também carregando a bola em algumas posses. Bom, quando o Chris Paul chegou, vários diziam que isso não ia dar certo, mas eles quase passaram pelo Golden State Warriors completo, então quem sabe isso dê certo. Mas também, Russell Westbrook não é Chris Paul, por isso eu vou ser bem honesto, eu não faço ideia do que vai acontecer com essa equipe e a aposta é grande, o que pode dar muito certo ou pode dar muito errado. O time do Pacers perdeu dois jogadores importantes de um modo que eles não podiam fazer nada. Darren Collison decidiu se aposentar e Tyreke Evans foi suspenso e está impedido de jogar pelos próximos 2 anos por violar a política de uso de substâncias ilegais por mais de uma vez. Eles também perderam Bojan Bogdanovic, que foi para o Jazz, e ele se tornou o principal pontuador da equipe depois que o Oladipo sofreu a sua lesão, que o tirou do resto da temporada. Porém, eles também conseguiram algumas boas contratações, sendo eles Malcolm Brogdon, que pode substituir Collison, Jeremy Lamb e TJ McCollum, que também vieram por um bom valor, além de TJ Warren, que veio basicamente de graça e também é um bom jogador de apoio. Agora é óbvio que eles vão depender da volta de Oladipo, e a lesão que a estrela do time sofreu não é nenhuma brincadeira. De qualquer jeito, eles conseguiram montar uma boa equipe mesmo perdendo nomes importantes, então é esperar e ver como Victor volta para definir seu futuro. Mas com certeza, essa equipe tem condições de chegar na pós-temporada, principalmente se eles conseguirem se manter como um dos melhores times defensivos da liga, como na última temporada. Agora que Dirk Nowitzki se aposentou, o time do Mavericks espera entrar em uma nova era apostando no calouro do ano Luka Doncic e em Kristaps Porzingis, por isso eles deram um contrato máximo para Kristaps. Porém, é uma aposta muito arriscada, considerando que a curta carreira do atleta foi constantemente afetada por lesões, sendo que ele nem atuou nessa última temporada. Mas também, quando ele atuou, que incrível jogador que ele era, então não é difícil ver o porquê o time apostou nele. Além disso, eles trouxeram alguns bons atletas de apoio, como Seth Curry, por exemplo, e reassinaram com J.J. Barrett, que vinha sendo importantíssimo na última temporada. Agora é esperar e ver como Porzingis retorna e como os dois jogam juntos e o quão longe eles conseguem chegar. É uma aposta arriscada e por isso não coloco eles como um dos principais times do Oeste,
Mas se der certo, o Mavericks pode ter uma das melhores duplas, garantindo seu lugar na liga nos próximos anos, assim como acabar dando tudo errado e eles ficarem presos a esse enorme contrato. Por isso, vamos esperar e torcer pela volta de Kristaps. A equipe do Bucks tinha uma missão, ao meu ver, bem simples: tentar manter a maioria dos seus atletas, e na maior parte eles conseguiram isso, só que por um preço bem alto. Primeiro, eles renovaram com Brook Lopes, uma peça muito importante do seu esquema por causa da habilidade do pivô em arremessar muito bem de 3 pontos. Depois, eles renovaram com George Hill, que vem muito bem no banco de reservas e providencia excelentes minutos. E por último, renovaram com seu principal agente livre, Chris Middleton, por um contrato máximo, o que muitos dizem que ele não vale, e talvez seja verdade, mas também as mesmas pessoas dizem que eles não tinham muitas opções aqui, porque sendo um mercado pequeno, eles têm que fazer de tudo para manter Giannis, e Middleton era meio que essencial para começar o projeto de segurar o grego quando ele se tornar agente livre. Eles perderam Brogdon, que vai fazer falta sem sombra de dúvidas, mas conseguiram assinar com Wesley Matthews e Robin Lopez, que também podem providenciar bons minutos vindo do banco. Além disso, eles também assinaram com o irmão de Giannis, então vão ter 2 pares de irmãos jogando ao mesmo tempo, que é interessante. De qualquer forma, o Bucks busca pelas finais de conferência e talvez finais da NBA, e vão entrar nessa temporada sendo um dos principais times do leste, e sem Kawhi no Raptors, eles esperam concretizar o que não conseguiram na última temporada. Sendo o monstro das últimas temporadas, é estranho olhar e ver o Warriors não sendo um dos favoritos ao título, porém, mesmo perdendo vários atletas de alguma forma, eles ainda conseguiram assinar com um dos principais nomes da agência livre. Através de várias manobras, eles trouxeram D'Angelo Russell, além de reassinar com Klay Thompson pelo máximo. Então eles têm um atleta com contrato de Supermax e 2 com máximo, mas tiveram que desistir de muitas peças que foram importantes nesses anos, sendo eles Shaun Livingston e Andre Iguodala. Thompson também não volta até fevereiro, pelo menos, se eu não me engano, então não sei como o time com Curry e Russell vai jogar junto, principalmente defensivamente, porque quando era Curry e Thompson, Klay conseguia cobrir. Agora, eu não acho que ele consiga cobrir os dois ao mesmo tempo. Algumas pessoas acham que a direção trouxe D'Angelo apenas para trocá-lo mais adiante, mas eles negam isso, então vamos ver o que vai acontecer. Além disso, eles conseguiram reassinar com Kevon Looney, o que foi muito bom, porque o atleta teve uma pós-temporada excelente e vai ser muito importante para a equipe seguindo em frente. Mesmo não sendo mais os favoritos, não é possível tirá-los da briga, e dependendo da maneira que Klay voltar, e principalmente de como Curry vai atuar agora que a equipe precisará muito dele, não tira a possibilidade dessa equipe disputar uma final de conferência, então não descartem o Warriors ainda. Talvez o principal vencedor dessa agência livre, o Nets assinou com Kyrie Irving e Kevin Durant. Honestamente, olhando assim, trocar D'Angelo por Irving, na minha opinião, fica quase igual, mas era meio que um pacote do armador e Durant. Os dois provavelmente iriam para o mesmo time independente. Além disso, eles trouxeram DeAndre Jordan, o que eu não entendi direito considerando que eles já têm Jared Allen, mas vamos ver. E considerando que eles manteram a maioria dos seus atletas de apoio da última temporada, essa equipe tem um projeto excelente. Eu falo um projeto porque Durant provavelmente não volta nessa temporada, então essa equipe está mais ou menos igual à última e por isso eu não os considero como um candidato ao título, mas vai saber, se Irving se der bem no vestiário talvez eles cheguem mais longe, é possível. De qualquer forma, o futuro é muito promissor, mesmo com nós não sabendo como Durant vai voltar, considerando a lesão que ele teve. Porém, o projeto para esse time na temporada de 2020 e 2021 é bem assustador. Isso se os dois se derem bem, porque vamos ser honestos, os dois adoram um drama e a mídia de Nova York não vai aliviar, mas se eles não tiverem problemas com isso, o Nets vai ter uma baita equipe e é incrível ver como eles se reconstruíram depois daquela péssima troca com o Celtics, ainda mais considerando que eles não tinham nenhuma escolha alta de draft. Então meus parabéns à direção do Nets pela incrível reviravolta que eles deram.
Bom, o Lakers conseguiu o que eles tanto queriam, trazer Anthony Davis, mesmo tendo que trocar grande parte de seu núcleo jovem, mas sejamos sinceros, era necessário porque eles precisam aproveitar LeBron James agora e ainda conseguiram manter Kyle Kuzma, o que eu achei que foi muito bom mesmo. Agora eles estavam em uma situação similar à do Raptors, esperando a decisão de Kawhi Leonard e acabaram perdendo vários agentes livres que poderiam servir como jogadores de apoio, mas tudo indicava que Leonard assinaria com eles e, bom, pelo menos eles acertaram na cidade. De qualquer forma, a equipe do Lakers conseguiu ainda trazer alguns bons atletas de apoio, como Danny Green, Avery Bradley e Rajon Rondo. Além disso, eles assinaram com DeMarcus Cousins, que não sabemos como vai jogar, levando em consideração a maneira como a sua última temporada acabou. Considerando a situação que o time passou e nos vários possíveis agentes livres que eles perderam, no final a equipe ainda conseguiu montar uma equipe no mínimo decente ao redor de James e Davis e podem chegar longe dependendo do que acontecer. Além disso, houve algumas notícias que falaram que LeBron James pode começar sendo o armador titular da equipe, então vai saber o que vai acontecer. Eu estou interessado para ver o que vai ser dessa time e como os dois vão jogar juntos, e com certeza o Lakers volta pelo menos no papel como um dos principais times da NBA. O 76ers decidiu remodelar totalmente seu time novamente e acho que isso já é a terceira vez que eles fazem isso, mostrando que eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para ganhar um título. Nessa agência livre eles perderam peças importantes como J.J. Redick e obviamente Jimmy Butler, e que eles vão sentir falta, afinal. Butler é um incrível atleta dos dois lados da quadra e Redick era muito importante para ajudar no espaçamento. Em contrapartida, eles conseguiram Josh Richardson, que é um bom jogador, além de surpreender a todos e assinar com Al Horford. Eles também reassinaram com Tobias Harris por uma baita quantia de dinheiro e, mesmo acreditando que ele não vale toda essa grana, acho que era algo que eles precisavam fazer. Por fim, eles garantiram Ben Simmons, assinando ele para uma extensão de calouro máxima também. E olhando no papel, esse time do 76ers parecia ser um dos melhores da NBA no começo da agência livre. Não sei se eles são os melhores agora, mas com certeza ainda estão lá em cima. Agora tem algumas dúvidas que ficam quanto a esse time, não na temporada regular, mas sim nos playoffs quando realmente importa. A questão do espaçamento, porque Horford, Harris e Richardson podem arremessar de 3, porém não são especialistas nisso, e essa era uma questão que dificultava a vida do time, principalmente porque eles não conseguiam aproveitar Embiid no garrafão, onde ele mais se destaca, além de complicar para Simmons, que não arremessa do perímetro. Com isso, vamos esperar e ver como essa equipe se comporta, porque tirando essa questão do espaçamento, esse quinteto titular é extremamente habilidoso e a defesa de garrafão que Horford e Embiid vão providenciar vai ser um pesadelo. Talvez eles criaram esse time para defender Giannis e não vou mentir, essa dupla pode dificultar em muito a vida do grego se ele não desenvolver um arremesso mais confiável. Agora também, eles comprometeram bastante dinheiro para montar esse time, garantindo 97 milhões para Horford, que já tem 33 anos, e mais 180 milhões para Tobias, que é um bom jogador, mas não é nenhum franchise player. Então, eles estão comprometidos a esses contratos pelos próximos anos e dificilmente vão conseguir mudar a equipe se esse time não der certo. Agora, para encerrar essa análise, o time que basicamente encerrou a agência livre também. O último atleta que todos esperavam definir seu futuro era Kawhi Leonard, e eu tenho que admitir que eu não poderia estar mais feliz pela sua escolha. Não porque eu torço para a equipe do Clippers, já que literalmente eu não torço para eles, mas sim porque com isso ele manteve a liga balanceada e em aberto. Veja bem, ele poderia ter ido para o Lakers e formar um trio que seria composto por possivelmente 3 dos 5 melhores jogadores da NBA, e assim nós provavelmente teríamos outro Golden State, tirando toda a graça da próxima temporada. Mas não, ele foi para o outro time de Los Angeles e ainda levou Paul George, com ele criando assim mais um possível candidato ao título da NBA. Bom, eu disse que na minha opinião o Jazz pode ser a melhor equipe defensiva em geral e o 76ers pode ter a melhor defesa de garrafão.
Então o Clippers com Leonard e George e Beverley possivelmente pode ter a melhor defesa de perímetro da liga. Imagine o pesadelo que vai ser para os adversários pontuar do perímetro contra esses jogadores. Além disso, o Clippers é outro time que está de parabéns por conseguir passar da era de Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan para outra era, agora de Kawhi Leonard e Paul George. Eles tiveram que abrir mão de várias escolhas de draft para isso, porém era o que tinha que ser feito e assim como a maioria das equipes que estão como as favoritas, eles arriscaram para tentar um título nessa temporada que eu volto a repetir, está em aberto. Vamos ver se a maldição dessa equipe continua ou se eles finalmente vão chegar a uma final de conferência se os deuses do basquetebol não tentarem impedi-los novamente. Fazendo essa análise, eu não vou mentir, eu estou muito animado e esperançoso pela próxima temporada. Fazia tempo que nós não presenciávamos isso, uma NBA onde ninguém sabe o que vai acontecer. Literalmente é quase impossível definir quem vai sair do leste e oeste, e isso é demais. Vai ser muitos reencontros, muitas vaias e vai demorar um pouco para se acostumar com os atletas em seus novos times. De qualquer forma, agora resta esperar e ver o que vai dar certo e o que vai falhar, mas uma coisa ficou óbvia nessa agência livre. Agora que não existe nenhum outro time para dominar completamente a liga, as franquias estão arriscando tudo para tentar conquistar um título nessa temporada. Então vamos torcer para que todos consigam se manter ao máximo saudáveis, principalmente nos playoffs, e ver quem no final vai fazer valer a pena todas as apostas feitas. Obrigado e até a próxima.